Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores de Natal confirma débito da Prefeitura. Termina nesta quinta-feira prazo para a emissão da segunda via do título eleitoral. Servidores da Câmara expõem obras em feirinha de artesanato e ainda a Secretaria de Educação divulga calendário de matrículas da rede estadual de ensino. Esses são alguns destaques da edição desta terça-feira, dia 25 de setembro, do Câmara Repórter. Atendendo à convocação da Câmara, o presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Natal, Tiago Marreiros, compareceu à sessão ordinária desta terça-feira para prestar esclarecimentos sobre os débitos da Prefeitura com o Natalprev. Tiago Marreiros foi questionado sobre a falta de repasse aos fundos previdenciários de aposentadorias e pensões dos servidores do município, o FUNFIPRE e o FUNCAPRE. Segundo dados do Portal da Transparência, o débito da Prefeitura ultrapassa a marca dos 32 milhões de reais. O presidente do Natalprev confirmou que existe o débito, mas não soube mensurar o valor total da verba. Não é que a gente não conseguiu estratificar para onde o dinheiro foi. O Natalprev, ele possui autonomia administrativa e ele responde pelo seu balanço, pelo balanço da absorção das receitas previdenciárias. Eu não tenho como responder como está sendo a administração por parte da SEMAD. Sim, é um trabalho complexo, é um trabalho de uma entrega de um mero extrato bancário, como a presidente do Cincinnati afirmou. Vou lá no meu aplicativo e imprimo o extrato. Isso depende de todo um levantamento, existe um encontro de contas que está em curso a partir de um processo que tramita perante o Ministério da Fazenda, onde a partir daí a gente vai conseguir quantificar o débito e criar, sim, as medidas de adimplemento dessa possível provável inadimplência. O presidente se comprometeu em finalizar o cálculo dos débitos e estratificar os repasses. O Natalprev cobra corriqueiramente e cumpre o seu dever legal de exercer e exigir o levantamento do débito e o posicionamento da Prefeitura quanto a isso. A existência de eventual inadimplência não significa necessariamente dizer que há a constituição de um crime nessa situação. Soraya Godeiro, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, acompanhou a explicação e disse que vai aguardar a apresentação oficial do extrato dos repasses. Nós temos os dados de que a Prefeitura não repassou desde janeiro, a gente está em setembro, e a Prefeitura não repassou para o FUNCAPRE, que é um dos fundos de previdência dos servidores, os recursos que foram descontados no contra-cheque dos servidores, nem a parte da Prefeitura. Se desconta 11% no contra-cheque dos servidores, de cada servidor, e 22% a Prefeitura tem que repassar para cada servidor. E desde janeiro não vem repassando. Então há a preocupação com o não repasse, comprometer o pagamento das aposentadorias e pensões dos servidores. O autor da convocação, o vereador Sandro Pimentel, conseguiu firmar com o presidente do Natalprev uma nova data para a apresentação das contas previdenciárias. A Prefeitura deve, tanto em relação ao patronal, o repasse patronal, que é o da Prefeitura, como em relação ao repasse dos servidores. Ela admitiu isso. O que ele disse que não poderia prestar essa informação em relação ao tamanho da dívida, que aí ele pediu mais um prazo, repetindo que a gente formalizou isso desde 4 de maio, ele pediu 60 dias, já passaram aí 6 meses, e ele se comprometeu em no dia 25 de outubro, que eu espero muito que isso aconteça, pelo menos tarde, mas que chegue essas informações, ele passa essas informações dizendo deve quanto para o FUNCAPRE tanto, o FUNFIPRE tanto, o que é que está sendo feito, que providência a Natalprev tomou para cobrar esse recurso. Sucedendo à convocação, os parlamentares iniciaram a sessão ordinária. Na ordem do dia, eles derrubaram o veto à emenda do vereador Felipe Alves. A emenda foi destinada à valorização dos servidores municipais. Foi uma emenda nossa, cartada na LDO, que teve um veto do Executivo, e essa emenda ela colocava que o Executivo no orçamento teria que estimular os servidores públicos, aqueles que se destacassem na sua atividade, aqueles que se destacassem no desempenho da sua função.
O Plano Operacional de Segurança para as eleições deste ano foi apresentado nesta terça-feira. Antônio Neto. A Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social do Estado divulgou nesta terça-feira o Plano Operacional de Segurança para as eleições 2018. Mais de 5.000 agentes de segurança, entre eles policiais civis, militares de trânsito, Guarda Municipal e Força Nacional, vão participar do esquema que começa na véspera das eleições, no dia 6 de outubro, a partir das 3 da tarde. De acordo com o planejamento, mais de 1.500 locais vão receber o efetivo de mais de 3.000 policiais militares. Antônio Neto para o Câmara Repórter. O eleitor tem até esta quinta-feira para pedir a segunda via do título de eleitor. Mirela Lopes. O prazo para solicitar a segunda via do título de eleitor termina nessa quinta, justamente 10 dias antes das eleições, que vão acontecer no dia 7 de outubro. O pedido deve ser feito na zona onde o eleitor já está cadastrado. Para isso, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral. Lembrando que o título de eleitor não é o único documento que a gente pode utilizar para votação. Também é possível usar a carteira de trabalho, a carteira de motorista e o passaporte. Além do título de papel, também é possível levar a versão virtual do documento, baixando através do aplicativo e-Título gratuitamente no telefone. O aplicativo também informa o local de votação e até guia o eleitor até a zona específica de votação. Qualquer dúvida é só entrar no site do TSE, o www.tse.juiz.br. A gente volta ao estúdio. Dando continuidade à nossa série de reportagens com os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte, hoje vamos conhecer o perfil e as propostas de governo para as áreas da segurança pública, educação, saúde, desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda do candidato Dário Barbosa, do PSTU. De uma família de 4 irmãos, Dário Barbosa é pernambucano, tem 65 anos, é casado e pai de 2 filhas. Formado em Educação Física pela Universidade Federal de Pernambuco, o FPE, veio para Natal visitar o pai militar. Na capital potiguar, passou a integrar os quadros da rede municipal e estadual de ensino. Iniciou sua militância política nos anos 80, nos movimentos populares e sindicais. Foi diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o SINT. Filiou-se ao Partido dos Trabalhadores em 1985, deixando o PT 7 anos depois para criar o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, do qual hoje é presidente do Diretório Estadual. Dário Barbosa já foi candidato a todos os cargos eletivos, sempre defendendo os trabalhadores, tenta se eleger governador pela 3ª vez, sem fazer coligações. Dário Barbosa criou em 2003 a CSP com Lutas, uma nova central sindical e popular com procedimentos diferentes da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, da qual Dário se desligou. Dentre as principais características da nova entidade, o fato de manter completa independência dos governos. O candidato Dário Barbosa teve agenda de campanha no bairro do Bom Pastor, zona oeste de Natal. Acompanhado de um grupo partidário, esteve na chamada Praça dos Beijoqueiros, uma das principais da comunidade, onde participou de um ato organizado por ativistas do grupo Anistia Natal, vinculado à Anistia Internacional. O evento teve como objetivo lembrar os 6 meses de morte da vereadora carioca Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, cujos assassinatos, ocorridos em março passado, ainda não foram solucionados. Dário Barbosa conversou com oradores e correligionários na área da praça. Posou para fotos da campanha mundial Quem Matou Marielle, que cobra respostas pelas mortes. Ele abriu mão de falar no ato de protesto em favor de sua candidata a vice, a professora Socorro Ribeiro, que lembrou da militância de Marielle Franco pelos direitos humanos. O candidato conversou com a equipe da TV Câmara sobre as propostas de sua legenda para o governo do estado, ressaltando algumas áreas. Segurança pública. Nós pretendemos, para amenizar ou acabar com a violência, nós precisamos ter uma política de segurança pública que comece pela seguinte questão: investimento nos bairros, investimento na saúde, na educação,
principalmente para a juventude, com equipamentos, complexos esportivos. Em segundo lugar, nós precisamos simultaneamente investir nas instituições de segurança, nós precisamos investir nos operadores de segurança. E nós abraçamos todas as reivindicações que eles fazem. Digamos, eles querem mais pessoas profissionais concursados. Nós também achamos que é importante investir em tecnologia, nós precisamos investir também no aperfeiçoamento de todos os materiais. Então, se você investe nas questões de políticas públicas, ao mesmo tempo que você investe nos policiais, nos operadores de segurança, com as suas reivindicações, o que eles sentem, nós acreditamos que podemos ir resolvendo, não de imediato, mas resolvendo os problemas da violência. Educação. Há um sucateamento das escolas, a estrutura física está praticamente no chão. Nós entendemos que são ambientes insuportáveis o espaço escolar hoje em dia. Então nós precisamos recuperar a estrutura física, nós precisamos construir mais escolas, nós precisamos em cada bairro, em cada município, construir complexos esportivos e escolas profissionalizantes que tenham um ensino profissional para que você possa ocupar a juventude, porque a escola é lugar de conhecimento, é lugar da cultura, da ciência. Então nós não podemos transformar a escola como hoje ela se encontra, sem qualidade, por isso que é uma tragédia, os índices são trágicos, que estão apontando pelo IDEB. Ao mesmo tempo nós queremos transformar a escola onde as pessoas possam crescer, o aluno, o adulto, seja a criança, ela possa crescer do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista humano. É preciso buscar recursos federais, mas é preciso também cobrar a dívida pública de 7 bilhões de reais, enquanto você tem saúde, educação, principalmente a educação, sucateada e sem ser atrativa. Saúde. Pode ter sido a lógica já de mais de 30 anos. É fortalecer com dinheiro público a saúde privada e enfraquecer, desmontar, sucatear a saúde pública. Eu quero dar um exemplo aqui do que esse governo fez, ou vem fazendo. O ano passado, o governo Robson investiu 130 milhões, ou pagou 130 milhões de reais à Arena das Dunas e investiu 6 milhões de reais no Valfredo Gugel. Então isso é uma contradição. Ao mesmo tempo, foram fechados 395 leitos na saúde pública e quase o mesmo número foi criado de leitos na saúde privada. Então nós temos que questionar isso, nós temos que modificar essa lógica e aproveitar todo esse investimento, mas ser na saúde pública, porque na verdade a maioria da população procura os hospitais públicos, principalmente o Valfredo Gugel. Então o Valfredo Gugel tem uma importância social muito grande, enquanto a Arena das Dunas tem uma importância social muito pequena, pouco relevante diante do Valfredo Gugel. Desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda. Primeiro, um plano de obras públicas. Isso significa o quê? Você ter todo um levantamento das necessidades de construção para a população na área de equipamentos públicos. Isso demanda construção na área civil, que vai gerar muito emprego, incorporando, evidentemente, os trabalhadores mais jovens. Mas, ao mesmo tempo, nós também queremos investir em novos empreendimentos. Esse plano de obras públicas, primeiro na construção civil, ele deve ser incorporado juntamente com as micro e pequenas empresas e muitas serão construídas, desburocratizando a construção e tendo o controle da distribuição e financiamento de recursos públicos do governo. A outra questão é que você precisa olhar também para o campo, porque nós sabemos que no semiárido há um potencial muito grande de crescimento, de produção, de distribuição de riqueza e nós achamos que tem, primeiro, que democratizar o uso da terra e o uso da água. Nesta quarta-feira, a reportagem será com o candidato Carlos Alberto, do PSOL. E confira agora a agenda de campanha dos candidatos ao governo do estado para esta quarta-feira. Nesta quarta-feira, o candidato ao governo do estado, Carlos Eduardo, do PDT, tem às 9 da manhã uma gravação de programa eleitoral. Às 2 da tarde, ele faz caravana em São Gonçalo do Amarante. Às 6 da noite, tem uma entrevista à Rádio 98. Às 7h30 da noite, um jantar de adesão. A candidata Fátima Bezerra, do PT, tem às 9 da manhã gravação de programa eleitoral. Às 4 da tarde, ela faz caminhada na Zona Norte de Natal.
Às 6 da noite, ela tem uma reunião com mulheres no Hotel Praia Mar. E às 8, reunião sobre cultura. O candidato Heró Bezerra, do PRTB, tem às 10h30 da manhã uma visita ao município de Monte Alegre. Às 3h30 da tarde, ele faz caminhada nos Guarapes, em Natal. Às 7 da noite, ele faz caminhada em Felipe Camarão. O candidato Robson Faria, do PSD, concede entrevista ao meio-dia ao programa Meio Dia RN na 98 FM. Às 2 da tarde, ele faz uma visita a uma fábrica de sorvete em Parnamirim. Às 4 da tarde, participa de uma reunião sobre o segmento cultural e artístico. Às 5 da tarde, visita o Vila Galé Resort em Touros. Às 7 da noite, participa de uma caravana em Touros. O candidato Carlos Alberto, do PSOL, tem às 9 da manhã uma caravana em Currais Novos. Às 4 da tarde, ele está em Macaíba. E às 7 da noite, ele visita as Rocas e Santos Reis, em Natal. O candidato Breno Queiroga, do Solidariedade, tem às 8 da manhã uma entrevista na 91 FM. Às 10h20, ele concede entrevista à Rádio Manguezal, em Canguaretama. Os candidatos Dário Barbosa, do PSTU, e Freitas Júnior, do Rede Sustentabilidade, não enviaram a agenda de campanha. A Secretaria de Educação do Estado lançou o calendário de matrículas para o ano letivo do ano que vem, que terá início no dia 14 de fevereiro. Para conversar sobre este assunto, eu estou aqui com a titular da pasta, a secretária Cláudia Santa Rosa, para explicar melhor quais são as datas de matrículas. Secretária, a partir de quando se inicia a matrícula para o período de 2019? Já agora, no mês de novembro, nós vamos estar de 6 a 30, com as matrículas abertas para aqueles da educação especial, não é, que apresentam alguma necessidade educativa especial, também para os que estão fora da escola, que por algum motivo se evadiram e que a gente deseja muito que retornem às escolas, terão esse período para expressarem o seu desejo, ou já realizarem a matrícula, ou buscar uma escola mais próxima e expressar essa vontade de retornar, deixar os seus dados e a própria escola realizar todo esse trâmite. Temos também, para esses períodos do tempo integral, quem desejar estudar numa escola de tempo integral, durante o mês de novembro, também vai poder acessar o sistema via SIGEDUC ou pelo aplicativo de matrículas para realizar o seu processo. De dezembro até final de janeiro, todo o processo de matrícula estará finalizado, para que dia 14 de fevereiro possamos iniciar o ano letivo de 2019. Todo o processo de matrícula ele é feito pela internet? Sim, não tem mais como na rede estadual a gente vê aquelas filas, porque é completamente informatizado, apenas 4 dias, até 4 dias depois dessa matrícula pelo sistema, o interessado vai até uma escola deixar somente a sua documentação, mas ele já tem a matrícula garantida, o que dispensa ir à escola para disputar uma vaga. Então, isso já facilita bastante. Então, só para ficar claro, qual é o site que os pais devem procurar para realizar as matrículas? www.sigeduc.rn.gov.br. E, se não conseguirem, se tiverem alguma dificuldade, pode vir até o prédio da secretaria. Existe uma central de matrículas instalada aqui na secretaria para receber todos que tiverem alguma dificuldade de acessar o sistema. Eles podem também procurar a escola mais próxima para solicitar essa ajuda. Então é isso, o período de matrículas para o ano letivo de 2019 estão abertas, as matrículas estão abertas a partir do mês de outubro. Eu conversei com a secretária estadual de Educação, Cláudia Santa Rosa, lembrando que as aulas começam no dia 14 de fevereiro. Simone Silva para o Câmara Repórter. O projeto Quartas Clássicas, realizado mensalmente pela Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte, apresenta esta semana o concerto Linus Lerner, 35 anos de música. O concerto é em comemoração aos 35 anos de carreira do maestro da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte, Linus Lerner.
Ele será a grande estrela da noite. Ele vai tocar, cantar e reger para compartilhar com o público potiguar momentos marcantes de uma carreira que começou aos 15 anos de idade. O concerto acontece no Teatro Riachuelo a partir das 8 da noite e a entrada é gratuita. Os ingressos serão liberados a partir do meio-dia, no dia do espetáculo, e cada CPF pode adquirir até 2 ingressos. A 6ª edição da Feira Arte na Câmara está aberta até quarta-feira. São 20 expositores com artesanatos variados. Uma oportunidade de gerar emprego e renda e oferecer uma nova chance no mercado de trabalho. As feiras de artesanato movimentam a economia e ajudam a complementar a renda de muitas famílias potiguares. A Feira Arte na Câmara está na 6ª edição e reúne mais de 20 expositores com uma grande variedade de produtos artesanais. Hoje nós temos aqui 22 artesãos expondo, são 22 famílias que estão sendo beneficiadas, eles estão divulgando, estão comercializando, as pessoas procuram, compram, quando não compram, encomendam, que é muito bom isso aí também, entendeu? Então esse projeto é maravilhoso. Erival Costa é contador por formação, mas assim como os mais de 13 milhões de brasileiros, entrou na fila do desemprego. A solução foi inovar. Ele colocou na prática a mão na massa e a produção de pães é feita em diversos sabores. Tem pão de queijo de coalho, pão de calabresa com queijo e pão de coco com passas. Apesar de fazer só um ano que eu comecei a fazer o pão, a fabricar o pão, mas é satisfatório. Hoje eu me sinto melhor hoje como empreendedor do que quando eu estava empregado. As feirinhas de artesanato, como esta, realizada pela Câmara Municipal, promovem o talento e a habilidade do povo que todo dia luta para ajudar na renda da família. É uma forma que eu encontrei hoje, né, de estar podendo divulgar o meu produto. Vou participar de várias feiras que sejam meu pontapé inicial em participação desses eventos. A ideia de trazer a feira para fora dos muros da Câmara Municipal vai permitir aos expositores, aos artesãos, uma maior visibilidade e, claro, uma maior oportunidade de vendas. Dentro da Câmara se restringia muito a Câmara, mas agora não, nós vamos ter a comunidade participando, as pessoas passando, vendo como hoje já aconteceu, a gente está organizando aqui pela manhã, arrumando e as pessoas já olhando os produtos, já perguntando os valores, quer dizer, isso é que é importante, né? Leila participou de todas as feirinhas realizadas na Câmara e aprovou a nova proposta. Para a gente atingir tanto o público interno da Câmara como o público externo, né, que passa aqui na rua. Estamos aproveitando, né, e assim, chamando os clientes, né, venham todos, né. No próximo bloco, a entrevista com a candidata ao Senado pelo Solidariedade, Magnólia Figueiredo. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. O Câmara Repórter está de volta, a minha convidada está aqui, é do Solidariedade, é candidata ao Senado, Magnólia Figueiredo, feliz de ter aqui, seja bem-vinda. Obrigada, o prazer é todo meu estar aqui com vocês para que a gente possa dialogar um pouco sobre esse novo desafio. Bom, tudo começou, como você estava me explicando, em 2013, foi quando você decidiu realmente entrar aí na política, foi isso? Isso, em 2013 eu fiz uma opção por um grupo político e tive um tempo para que passasse por essa formação, tivesse contato. E em 2016 foi a primeira vez, então, que juntamente com o deputado Kelps, a gente saiu, né, candidato, ele candidato ao prefeito e eu a vice-prefeita, aqui em Natal. E agora vai disputar ao Senado, um desafio bem maior, né? Você precisa se apresentar para o Rio Grande do Norte, embora a sua carreira como atleta, né, olímpica, ela seja super divulgada. E como é que
Como é que a senhora está encarando esse desafio? É um grande desafio, embora as pessoas atrelem muito a minha imagem a ex-atleta, mas eu tenho toda uma formação profissional, né? Eu tenho uma atuação profissional também. Hoje eu não estou professora também, eu sou do quadro do Estado do município, embora do município já aposentada há 3 anos, depois de 33 anos e meio. No município estou há 29 anos e meio, mas eu também faço toda a assessoria nos concursos físicos e os concursos públicos. Então eu também presto essa assessoria não só aqui no Rio Grande do Norte, mas em todo o Brasil. Então tenho também essas atividades extras que possam me dar subsídios assim, e recursos financeiros para financiar algumas ações sociais que eu acredito muito. Vamos falar agora no seu plano como candidata ao Senado. Me explica o que é que você tem planejado, as suas propostas. O esporte é a sua principal bandeira? Não veio a ser a principal bandeira. A minha principal, eu acredito que seja o maior desafio, é justamente a gente unificar esforços, né? Nós precisamos construir forças políticas. Quando as pessoas falam que a bancada federal é desproporcional, o número de representantes é desproporcional a outros estados, a gente tem que justamente, para fortalecer, ter essa representação do Senado com a Câmara Federal e unificarmos forças, juntamente também com os nossos representantes da Assembleia e até mesmo da Câmara Municipal. Eu acho que, passadas as eleições, nós precisamos ter em mente que nós não vamos estar defendendo um partido, mas defender o grande partido que é o povo norte-riograndense, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio. Nós sabemos que os três pilares mais discutidos hoje e mais que há um clamor, né, por propostas, é justamente a educação de qualidade, a segurança e até mesmo a saúde. E eu acho que assim, os eleitores eles estão um pouco cansados, porque é a mesma conversa. Eu acho que a gente precisa da participação dos eleitores, essa participação social. Eles também têm que opinar. Como é que eles querem a saúde pública? Como é que eles querem a educação pública? Como é que eles querem a saúde pública? É necessário haver essa formação e essa construção coletiva, entendeu? Conheci modelos de educação em outros estados aqui do Brasil e aí também em alguns países onde eu tive a oportunidade de competir. E eu sei que nós podemos qualificar mesmo, né? Nós não podemos ter a escola somente como um espaço de transmissão de conteúdos, mas principalmente para que a gente trabalhe a intervenção social. E nisso não podia ser diferente de nós termos não só o esporte, como a cultura, como artes, como outros instrumentos que venham complementar essa formação educacional e a cidadania. Então, eu acredito muito. Desenvolver a cidadania nos jovens enquanto ainda crianças. Com certeza. Para que eles tenham oportunidades, é isso? Isso. E o conhecimento mesmo do curricular é possível ser através do esporte também. Entendeu? Nós temos muitos esportes que trabalham as valências físicas na hora que elas são trabalhadas. Você está trabalhando a física, a química, o português, a geografia, a história, e ainda não se percebeu que é possível fazer essa ligação. E a saúde preventiva. Hoje nós temos um alto custo no processo curativo, quando a gente poderia ter grupos especiais através da atividade física. Então, isso me preocupa. E é uma das bandeiras que nós vamos defender, é a prevenção. O impacto também econômico que nós podemos ter através do esporte. Esse final de semana nós tivemos aqui um grande evento nacional e o hotel estava lotado, então promover o turismo esportivo, nós temos como fazer. Natal hoje, o Rio Grande do Norte já tem condições técnicas e operacionais para que viabilizam grandes eventos que impactam também na economia do nosso estado. E como empregar os jovens então? Hoje o que a gente tem visto e tem acompanhado no nosso estado, né? Muitas empresas que já estavam, elas infelizmente se mudaram, né? Até para estados bem vizinhos ao nosso, como a Paraíba, Pernambuco e o Ceará, devido aos nossos altos impostos, que faltam incentivos na fiscais. Verdade, os incentivos assim, por que nós temos hoje os impostos tão altos? Então, a gente não pode esquecer, esses impostos eles vêm trazer uma receita para que possa manter a máquina pública. Como a máquina pública ela é muito inchada, então isso aumenta os nossos impostos. Nós precisamos sim ter um olhar e a gente vai precisar da colaboração de toda a sociedade para entender que nós vamos ter que dar um remédio bem amargo. É como você descobrir que está com câncer, mas que para você ficar boa nós vamos precisar dar um remédio
momentaneamente ele vai ser ruim, mas você sabe que aquilo ali poderá ser a sua salvação, né? Você vai ter vida depois. Nós vamos precisar provavelmente fazer isso. Nós sabemos que em todos esses entes federativos, tanto no município como no estado, nós temos uma máquina pública muito inchada. Demissão, a senhora está falando de demissão, a senhora está falando de eu cortes. acho que não é que você não seja nem a demissão, né? Mas hoje nós temos uma relação muito grande com terceirizados. E a gente sabe que o terceirizado, ele provoca... É muito desproporcional quando você tem um efetivo. Nós precisamos efetivar mesmo nossas pessoas. Se tem necessidade, por que não? Né? Nós temos que ver até que ponto comporta cargos comissionados, às vezes os valores... É necessário? Então, que valores nós podemos praticar para que haja uma equidade até e a gente diminua justamente esse inchaço? Mas nós sabemos hoje que é possível termos a máquina pública mais eficiente e até mesmo algumas dessas funções elas sejam reaproveitadas em espaços até que precisam. Algumas mordomias também. Com certeza, os benefícios, não é à toa que eu acho que há tanto apego ao cargo, uma disputa para uma casa legislativa, para um mandato legislativo, eu acho que está muito mais numa preocupação com as benesses, com os benefícios, do que mesmo com o povo, né? A gente tem mostrado esse momento, tem dado todo esse raio-x para a gente, a insatisfação da população, dos eleitores, porque houve uma expectativa, né? Nós vamos nos tornando mais adultos, nós vamos nos tornando mais exigentes, e nesse momento a gente está, né, totalmente desacreditado da classe política justamente porque não houve uma correspondência. E é preciso romper com esse modelo, é preciso assim, termos a coragem de construir uma nova história da política do nosso estado e do nosso país. Eu acho que a gente precisa ter um estado que as pessoas se orgulhem, nós precisamos ter um estado para que os outros estados queiram a nossa referência, né? Que eles nos copiem. Que a gente tenha referências, Com né? certeza, a gente tem muitas pessoas boas. Política é lugar de pessoa do bem. Nós só precisamos fazer a política do bem, né? O que, infelizmente, a gente tem acompanhado é que o exercício de muitos dos nossos representantes foram muito mais para fortalecer a sua família, foi muito mais para fortalecer e se perpetuarem no poder. Então, a gente precisa repensar, tudo tem um tempo. Eu passei quase 40 anos no esporte e chegou um tempo que eu digo, não, eu já dei o que eu tinha que dar, tenho que incentivar outros para serem muito melhores, fazerem muito mais do que eu fiz. E eu acho que é isso, a vida São ciclos. Ela precisa crescer, né? E ela é cíclica mesmo, então a gente tem que passar esse bastão para outras pessoas e na política não é diferente. Precisamos da nossa contribuição, fazermos com muita eficiência e dizer, valeu a pena eu representar nosso povo. Ok. Eu conversei, então, aqui no Câmara Repórter com a candidata ao Senado, Magnólia Figueiredo, pelo Solidariedade. Muito obrigada pela entrevista e boa sorte. Eu que agradeço ao espaço e espero que todos nós tenhamos a consciência. Falo com vocês que é muito importante o voto limpo, o voto consciente e o voto livre. E é assim que eu conto com vocês dia 7 de outubro. Obrigada. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. Muito obrigada pela audiência de todos. Na quarta-feira a gente está de volta. Tchau, tchau.